Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Como eu falei domingo passado, eu quero iniciar hoje uma série de pregações mais de cunho teológico, e por isso eu quero falar para o pessoal do Metalcast, o Léo, o Lucas, galera que grave, que dê um jeito de não deixarem de gravar essas pregações que virão, tá ok? Nem que a gente tenha que fazer uma escala aí para a galera, porque isso daqui servirá também para abençoar outras pessoas que sempre têm acesso ao Metalcast e ouvem as pregações da Gólgota lá no nosso site, ok? Então o intuito dessa série de pregações é fundamentar um pouco mais a questão de conhecimento teológico na vida de vocês. Porque lá no último retiro, uma preocupação da minha parte veio à tona lá, quando algumas perguntas básicas que nós fizemos para macacos velhos de igreja ficaram sem respostas. Ali, um ponto de interrogação se levantou na minha mente. A igreja precisa conhecer mais a palavra. Porque às vezes a gente fica tratando de questões urgenciais, né? E sempre ali dando leitinho. E uma das coisas que a gente tem visto assim dentro da igreja é que as questões urgenciais sempre têm algo a ver com infantilidade. Você pode perceber. Se você sentar comigo com a Kátia, eu ergo um pouquinho mais o microfone, Lu, que não estou me ouvindo muito aqui. Se você sentar comigo com a Kátia e você for ver as questões que eu e ela tratamos rotineiramente no dia a dia, todo o tempo, quase que 100% das questões estão ligadas à falta de maturidade na fé. Falta de mudança mesmo, em questões assim, sabe, que com o tempo já deviam ter mudado há muito tempo e não muda. E não muda. Então, a gente como pastor sempre está tratando dessas urgências, né? Às vezes a gente vem, traz uma palavra preocupado com essas urgências que estão dentro da igreja, todo dia, toda hora acontecendo, né? E o que eu sei da minha história é que a minha fé foi fundamentada de fato, eu aprendi de fato, eu conheci a Deus de fato, de uma maneira mais profunda, além da questão da vida de oração, obviamente, que tem a ver mais com a questão experimental, de você experimentar Deus mesmo. Eu gosto muito que um filósofo chamado William Lane Craig, um dos maiores apologetas que estão aí hoje, William Lane Craig, ele fala que Deus é uma experiência que pode ser vivida de fato. Deus não é uma teoria acerca de algo, de um ser que a gente não pode experimentar na vida. Quando a pessoa se dispõe, de fato, a conhecer a Deus, dispõe toda a sua mente, o seu coração, a conhecer esse Deus, ela conhece. O problema que está é que muitas vezes as pessoas buscam a Deus pelas motivações erradas, né? Como se Deus fosse, sei lá, o gênio da lâmpada, né? Então, as motivações muitas vezes são erradas. As motivações que conduzem essas pessoas a buscarem a Deus. Mas a verdade é que quando você busca a Deus pelas motivações certas, com o coração certo, Deus se revela. Deus se revela porque é do interesse de Deus se revelar ao ser humano. Além dessa questão experimental, algo que aconteceu na minha vida foi quando eu entrei num seminário teológico. Quando eu entrei num seminário teológico em que eu me obriguei, em que eu tinha que passar horas por dia lendo livros e lendo a Bíblia principalmente, em que eu tinha que estar lá, entrar dentro da palavra mesmo, ler, absorver, aprendi a ler a Bíblia, porque nem isso eu sabia. Graças a Deus eu nunca fui movido por esse tipo de experiência cristã, né? Que é aquela coisa que você pega a Bíblia, ora, coloca a mão em cima da capa dela, ora e fala, Deus, fala comigo, você abre a Bíblia e coloca o dedo assim, o versículo que tiver ali você pega e lê, e aquilo fala com você. Eu creio que Deus pode falar com você dessa maneira. Eu não elimino essa maneira da sua vida. Porém, essa foi uma maneira que eu nunca li a Bíblia. E Deus nunca falou comigo por meio desse tipo de sei lá, de modo de ler a palavra. Sempre foi a Bíblia de um lado, o caderno e uma caneta do outro lado. Pegava um texto,
versículo por versículo, esmiuçando a palavra, versículo por versículo, palavra por palavra. No meu caso, como eu tinha um seminário teológico, eu tinha a minha biblioteca em que eu podia ir pesquisar no grego, pesquisar no hebraico, extrair mais ainda daquilo ali, porque a nossa língua, o português, nem sempre traz iluminação de tudo aquilo que a palavra realmente quer dizer para mim e para você. Mas isso daí é um outro passo maior para aqueles que se dispõem realmente a estudar isso. Mas quando eu passei a estudar teologia na minha vida, realmente a estudar pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, cristologia, que é a doutrina de Cristo, soterologia, que é a doutrina da salvação, escatologia, que eu falei domingo passado, não expus, mas apenas citei a palavra, e que muita gente ficou boiando na maionese. Queria até colocar o nome da banda de escatologia, né? O nome do filho, escatom, vem para o papai, vem, senta no colo do papai. Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. É a teologia onde estuda como será o fim de todas as coisas, aquilo que aponta para a vinda de Cristo, e que eu e vocês temos que estar atentos a isso. Deus, de alguma forma, na sua palavra, deixou para mim, para você, alguns sinais acerca disso. Não é isso que eu vou tratar nessa noite, mas só estou lançando para vocês tudo aquilo que a gente tem como projeto, como plano de trazer nesses próximos domingos. Algumas pessoas talvez vão olhar para isso daí e vão achar um saco, né? Nossa, que coisa mais chata estudar esse tipo de coisa. Eu quero só desde já exortar você no seguinte: tome cuidado com esse sentimento que pode vir sobre você. Tome cuidado, porque hoje a gente faz parte de uma geração em que você foi condicionado a não fazer uso da sua mente, fazer uso do seu intelecto, da sua razão. Você está fazendo parte de uma geração que tem empurrado sobre a sua vida que a sua fé tem que ser movida pelas suas emoções. Se você não chorar no culto, Deus não falou com você. Se você não se arrepiar pelo menos umas 3 vezes durante um culto, a presença de Deus não se manifestou neste lugar. Tome cuidado com esse tipo de teologia que diz para você que você tem que conhecer apenas alguns textos e apenas aqueles textos que convêm para o momento em que você está vivendo. Hoje a Kátia leu um texto para mim no carro. Onde é que fica o texto? Até ela achar, já falo para vocês. E esse texto ela leu para mim assim, falei, nossa, mas como é que as pessoas conciliam essa teologia que está aí com isso? Como é que se concilia isso? Então, há um perigo hoje quando você é manipulado, empurrado por aquilo que muitos pastores têm falado por aí. Até muitas vezes aquilo que eu estou falando aqui. Por isso a grande importância de você conhecer a palavra. Por isso a grande importância de você ler a Bíblia para você não ser manipulado, para você não ser enganado, para você não ter de alguma forma a tua fé fundamentada em coisas erradas. Uma das coisas assim que mais talvez me trouxe um pouco de clareza acerca dessa questão foi um livro de um cara chamado Marson Guedes, que se chama O Caminho de Jeremias. E o Marson Guedes ele fala sobre isso nesse livro, que tudo aquilo que ele sabia acerca de Deus, ele era um pastor que tinha sido enviado para o campo missionário, e quando ele chegou no campo missionário com toda a sua bagagem teológica, ele descobriu que tudo aquilo que ele tinha aprendido acerca de Deus estava errado. Ele teve que reaprender acerca de Deus. Porque o problema desse tipo de teologia que é mastigada e é lançada sobre a minha e a tua vida, é que você não pode ficar apenas naquilo que eu estou falando. Tudo aquilo que a gente vai falar nessa noite, que amanhã eu vou mandar para vocês por e-mail, o esboço de tudo isso, a pregação depois vai estar no Metalcast lá para você ouvir. Tudo isso que eu estou falando, depois você está sendo desafiado em nome de Jesus a verificar na palavra. Vai lá na Bíblia, verifique se aquilo que eu estou falando tem a ver realmente com aquilo que está aqui. E se não tiver com aquilo que está aqui, jogue fora, lance fora, porque não vem de Deus. Amém? Qual é o texto? Abram lá em 1 Timóteo 6.
Não é acerca disso que eu falarei nessa noite. Só estou falando para você do perigo que se há quando você não tem o conhecimento adequado da palavra e você é manipulado a ouvir somente aquilo que convém. Então diz assim o texto: pois nada trouxe... A partir do versículo 7, isso? 7 e 8, né? Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Vou ler de novo, porque isso tem tudo a ver com a minha e com a tua realidade. Tendo o que comer e tendo o que vestir, sejam contentes com isso. Se alegrem com isso. Sejam felizes com isso. Por quê? Versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. É só vocês ligarem a televisão de vocês todos os dias, em vários horários, que vocês vão ver telepregadores falando coisas contrárias a isso daqui. Busque riquezas, busque bênçãos. Ore para que Deus escancare as portas do céu. Não aceite o teu fusquinha. Não aceite o teu fusquinha. Não aceite a tua casinha. Não aceite o teu feijão com arroz. Não seja contente com essas coisas. Não aceite o teu All-Star. Não pode ser. Tem que ser um DC, né? Tem que ser tênis de R$400. Ok? Voltando para a questão, eu quero começar nessa noite falando a respeito da vida cristã. A respeito das questões mais básicas, de onde fundamenta a fé cristã. Coisas que você precisa saber. Que se você não souber disso, você não sabe acerca daquilo pelo qual você crê. Você não sabe acerca de quem você crê. Você precisa saber tudo acerca da obra redentora que Cristo fez naquela cruz. Amém? Então, Gálatas 2, 20. Apenas o versículo 20 eu quero começar. Diz assim o texto: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida nessa noite em tuas mãos. Não há nada em mim mesmo, Senhor, que pode falar ao coração de qualquer um que está aqui, Deus. Se o teu Espírito não visitar cada coração que está aqui nessa noite, e o teu Espírito não falar, tudo que será dito nessa noite, Senhor, é apenas barulho. Só o teu Espírito tem o poder de transformar a tua palavra em vida, a tua palavra em carne em nossas vidas. Ó Espírito Santo, fale em cada coração. Que eu seja nas tuas mãos nessa noite, Senhor, apenas a tua boca. Que a minha mente nessa noite, Senhor, seja a tua mente sendo usada, falando, ministrando em cada coração nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Se nós fôssemos definir a fé cristã, ou a experiência cristã, ela se resume nesse texto. Naquilo que Paulo experimenta na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e nem sabe do que nós estamos falando.
Talvez a fé cristã, para você até hoje, sei lá, tinha a ver com um bando de crente, com paletó e gravata, com mulheres que não cortam o cabelo, que não rapam o sovaco, que não usam batom, com pessoas que não jogam futebol, com pessoas que não riem, com pessoas que não contam piadas, com pessoas que têm tudo a ver menos com vida. Porque quando se fala de vida, o aspecto de vida tem sempre um aspecto de morte. Você olha para tais pessoas e você não vê vida, você vê tudo, menos vida. Quando a gente vê o Pentecostes acontecendo na Bíblia, o Pentecostes era o dia da festa em Israel. O dia onde todo Israel estava festejando a colheita. Havia uma festa acontecendo naquele dia. O Espírito Santo vem sobre a terra no dia da maior festa da cultura judaica. Estava ali. Vem e manifesta a sua presença na vida daqueles discípulos. E a igreja, a partir daquele dia, no meio daquela grande festa, se transforma em algo poderoso sobre a face da terra. Algo que até então eles estavam ali orando, precisando, esperando acontecer aquele grande momento. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, aquele homem covarde que era Pedro se transforma num homem ousado que se levanta diante daquela multidão e começa a anunciar o evangelho com uma autoridade nunca vista antes na vida dele. Homens que, quando Jesus estava sendo preso, saíram fugidos, que nem se aproximaram da cruz, a não ser o apóstolo João, que assistiram talvez de longe aquela cena naquele monte. Aqueles homens, a partir daquele dia, estão dispostos a darem suas vidas por causa daquele evangelho. Aquele evangelho que, a partir daquele momento ali, não era um evangelho que estava interessado num tipo de intelectualismo, não era um evangelho que estava interessado em convencer pessoas acerca de algo filosófico. Estavam anunciando numa cultura que nunca tinha ouvido falar acerca daquilo, começaram a anunciar um Deus que se fez carne, que morreu numa cruz, e começaram a anunciar esse evangelho ali. E esses homens estavam dispostos a morrerem. Tanto que alguns homens têm escrito livros acerca destes homens, e tem dito que esses foram os maiores líderes que se levantaram na face da terra, em toda a sua história. Homens ignorantes, pescadores, publicanos, cobradores de impostos, homens que faziam parte do meio do povo, que estava ali, que não tinha nada a ver com o clero, com os sacerdotes, com o templo, homens que estavam ali no seu dia a dia, esses homens que não tinham nada a ver diretamente com algo que dissesse Deus, se transformaram nesses seres, esses homens que transformaram a sua história. Por isso que eu sempre digo que vou voltar a dizer para você, jamais despreze o que Deus pode fazer por meio da sua vida. Talvez a forma mais interessante que você tenha de olhar para si mesmo é se achar insignificante mesmo, incapaz de ser um instrumento na mão de Deus. É exatamente isso que Deus quer que você pense de você. Porque é na tua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus não quer pessoas que chegam diante dele e falam assim, Deus, é o seguinte, eu sou o cara. Você sabe que eu sou bom. Então, estou aqui, viu? Quiser me usar, eis-me aqui. Você sabe que você precisa de mim, né? Você sabe que o seu reino sem eu não é nada. Você sabe. Tem que dar o braço a torcer. Deus não precisa desse tipo de gente. Deus precisa de gente que diga, Pai, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Mas me usa. Me use. Em nome de Jesus. Me use. Me use. Apenas me use. Me ajude em minhas barreiras, me ajude em minhas lutas, em minhas dificuldades, no meu falar, na minha timidez, nos meus complexos, nas minhas dores. Me ajude, mas me use. Me use. E Deus pode te usar. Paulo lhe fala então que para ele, o viver agora era Cristo. Ele fala, a primeira coisa, ele fala assim, fui crucificado com Cristo. É interessante porque
Quando a gente pensa acerca da fé, a gente sempre está falando acerca de um Deus crucificado. Não é isso? A gente anuncia sempre um Deus crucificado. Só que a fé cristã, ela não se resume unicamente em a gente falar acerca de um Deus crucificado. Nós estamos falando de uma humanidade toda crucificada junto com esse Deus naquele dia. Quando a gente fala que Cristo foi crucificado, nós estamos dizendo que eu e você, cada um daqueles que estão aqui nessa noite, foram crucificados juntamente com Ele. Então, nós anunciamos não somente um Deus crucificado, mas nós anunciamos a mim e a cada um de vocês crucificado naquele dia. Você foi crucificado naquele dia. Você foi crucificado com Ele naquele dia. Repita comigo. Eu fui crucificado juntamente com Cristo naquele dia. Você sabe o que você está dizendo com isso? Sabe o que você está dizendo com isso? Quando você diz assim que você foi crucificado com Ele, você está dizendo que você morreu. Que você morreu. É isso que eu e você estamos dizendo. Que nós morremos. Naquele dia eu e você morremos. Depois, mais tarde, eu quero tratar um pouco mais sobre isso, talvez no outro domingo, que também, 3 dias depois, Cristo ressuscita, e todos vocês ressuscitaram com Ele. É isso que Paulo vai tratar na sua carta aos Romanos. Eu morri com Cristo, e 3 dias depois, eu ressuscito juntamente com Ele. Morro com Ele e ressuscito com Ele. Eu morro para toda a dívida que eu tinha para com Deus. Toda a lei que me condenava, que me colocava no inferno, que dizia, que anunciava diante de todos que eu era condenado. Naquele dia eu morro. Sabe por que eu morro? Eu morro porque Cristo morreu por mim. E Ele, quando é levantado, Ele atrai todos para Ele. E eu sou atraído naquela cruz. E eu morro naquele dia. Muita gente diz assim, eu sempre debato com judeus, e alguns judeus falam que a fé cristã aboliu a lei, a fé cristã renunciou à lei, a fé cristã deu as costas para a lei. Não se trata disso. Não se trata apenas disso. Ou não se trata exatamente disso. O que se trata é que alguém aqui alguma vez estava no cemitério, algum dia, e viu um guarda de trânsito em cima lá de um caixão ali, com uma nota de multa ali, falou assim, ó, seguinte cidadão, a gente veio aqui cobrar a tua dívida, porque aquele dia você atravessou aquele sinal vermelho lá e a gente está aqui. Daí, de repente, do lado dele chega um advogado querendo cobrar também seus honorários. Aí já chega o dono da padaria, fala assim, ó, cara, é o seguinte, você ficou devendo uns pães que você pegou lá. Alguém já viu isso acontecendo num cemitério? Um morto sendo cobrado de algo acerca da lei? É isso que o Evangelho está dizendo para mim e para você. Que eu e você morremos. Logo, morto não tem dívida. Morto não deve nada para com a lei, porque está morto. Morto com Cristo, porque só um ser humano em toda a sua história cumpriu a lei. Só um. E esse é Cristo. Mais ninguém. Então não é que eu dou as costas para a lei, não é que eu abomino a lei, é que eu estou morto. Eu não sou mais movido por ela. Eu sou movido por um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. E esse me conduz a vivenciar de fato a lei, mas uma lei que é no meu espírito. Porque pensa comigo, não sei como é que aconteceu com você, mas antes da sua conversão, ou se você não se converteu ainda, você precisa experimentar isso. Porque se você não experimenta isso, para mim isso é um sinal de que você não experimentou Deus na sua vida ainda. O dia que Cristo entrou na minha vida, eu chorei muito. Aquele dia, o meu coração quase explodiu. De tanto que eu chorei na presença de Deus, confessando todos os meus pecados.
todos. Todos. Eu comecei a vomitar diante de Deus ali e pedir perdão por todos eles. Cada um deles. Falei, Pai, me perdoa. Quando eu ouvi do Evangelho, aquilo que Cristo tinha feito por mim naquela cruz, aquilo constrangeu toda a minha vida. Toda a minha vida foi impactada por aquele dia. E aquele dia eu comecei a confessar meus pecados e falar, Senhor Jesus, me perdoe. Me perdoe porque eu sou um cara estúpido com a minha mãe, porque eu xingo a minha mãe, porque eu brigo com os meus irmãos, porque eu bato nos meus irmãos, porque eu sou brigão todo dia na rua, porque cada 10 palavras que eu falo da minha boca, 11 são palavras torpes, porque eu sou egoísta, porque a minha sexualidade é podre, Senhor, porque a minha mente é podre, Senhor, porque eu sou um lixo de vida na Tua presença, Deus. E daquele dia em diante, aconteceu algo na minha vida. E tem que acontecer na sua vida. Eu não estou fazendo disso da minha experiência a tua experiência. Eu estou falando que essa experiência tem que ser a tua experiência, porque é a verdadeira experiência cristã. Porque é isso que o apóstolo João vai falar em toda a sua primeira epístola. Alguma coisa ligada à praticidade do pecado acontece na minha vida naquele dia. A partir daquele dia, até então, eu fazia todas estas coisas, eu nunca pedia perdão de nada para Deus. O pecado estava ali e para mim era indiferente. Eu acordava pecador, dormia pecador. Outro dia, acordava pecador, dormia pecador. Não havia convicção de nada, não havia culpa de nada, não de modo explícito. Havia aqui uma angústia existencial, todos os dias me cobrando acerca de algo, buscando algo, mas estava ali. Mas não havia uma consciência acerca disso. Naquele dia, quando a luz de Deus vem e mostra toda a podridão do meu coração, tudo aquilo que estava podre ali dentro, coisas que eu nunca tinha visto em mim mesmo, a partir daquele dia alguma coisa aconteceu. Aí é o seguinte, quando eu estava na rua, eu ia brigar, alguma coisa acendia dentro de mim. Eu não conseguia mais fazer aquilo. Quando a minha mente podre começava a me lançar em algumas direções, algo dentro de mim ficava assim, ó, e eu não conseguia mais fazer aquilo. Até então eu era um cara 100% egoísta, e a partir daquele momento, toda vez que eu buscava algo apenas para mim mesmo, alguma coisa começou a acusar dentro de mim. E a mudança de mente, que é a metanoia no grego, o arrependimento, trouxe isso. A mudança de mente. Agora, por que eu estou falando isso? Porque tem gente que passa 30 anos dentro de uma igreja e nunca experimentou isso. Está lá, peca toda hora, todo momento, todo dia. E não sente convicção de pecados na sua vida. Não sente. Para ele, vir para a igreja, não vir para a igreja, batismo ou não batismo, tudo é a mesma coisa. Ele entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Só isso. Ele entra uma ovelhinha pretinha e sai uma ovelhinha desbotadinha no máximo. Mas continua sendo pretinha, sujinha. Porque não há mudança de vida nesse indivíduo. Você conhece gente assim? Que foi criado na igreja, que está dentro da igreja, 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas a sua vida nunca muda. Nunca, absolutamente nada muda na vida desse indivíduo. Eu ouso dizer em nome de Jesus, sem medo de estar julgando, porque eu estou julgando segundo a palavra, não é segundo a mim mesmo, que você nunca experimentou Deus na sua vida. Você não morreu naquele dia com Cristo. Não morreu. Aquilo tudo até hoje na sua vida foi uma teoria e não foi uma praticidade. Morte implica nisso. Por mais que eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo do mover do Espírito Santo de Deus, que está o tempo todo ali. Ó. A Bíblia fala que todo aquele que é nascido do Espírito é o quê? É guiado pelo Espírito. Vou repetir. Todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. É guiado pelo Espírito.
a minha vida não é mais a mesma. Volto a falar. Se você sentar comigo e com a Kátia, para você saber quais são os problemas que a gente tem como pastor, todos os dias estão ligados a questões como essa. Questões que a gente pensa assim, mas Deus, até quando a gente tem que sentar para ensinar o óbvio? Para falar o óbvio? Para falar coisas óbvias? Coisas que eu não creio que você tem que ficar falando. São coisas que o testemunho da presença do Espírito na vida do indivíduo, que é nascido de novo, está lá. São duas coisas que caminham juntas, que tem que estar lá. Porque se não está lá, tem alguma coisa errada com a experiência que esse indivíduo teve com Deus. Então talvez o que seja necessário é levar esse indivíduo ao arrependimento e ao nascer de novo. Uma das coisas que o meu pastor sempre fala é que talvez um dos cenários hoje da igreja brasileira seja que a gente está cobrando a vida cristã de quem não é nascido de novo. É impossível um indivíduo que não é nascido de novo viver a vida cristã. É por isso que Paulo ele fala isso. Fui crucificado com Cristo. Não é isso que ele está falando lá no versículo 20? Ele fala assim, olha, fui crucificado com Cristo. Daí ele vai falar o seguinte, ó, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo não pode viver em mim e eu permanecer sendo o mesmo cara que era antes. Porque o que o Paulo está falando aqui é que as minhas atitudes, as minhas ações, a partir do momento que eu sou nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo, essas atitudes condizem com esse Cristo que vive na minha vida. Por isso que a igreja primitiva, aquela igreja quando começou ali em Jerusalém, começou a haver 3.000 conversões, 5.000 conversões, o mundo começou a ser impactado pela vida daquelas pessoas ali. Porque aquelas pessoas ali até então não tinham Bíblia. Eles não tinham uma Bíblia que carregava embaixo do braço, panfletinhos de evangelismo. Eles não tinham uma banda de white metal para tocar gospel. Eles não tinham oficina G3 que trazia para Curitiba e levava 5.000 crentes no show. Entendeu? Eles só tinham eles e nada mais. Eles tinham o Espírito Santo na vida deles, que a partir do Pentecostes começa a usá-los de maneira poderosa. Eu não saí da primeira linha ali ainda, né? Vamos lá. Eles vão lá e começam a pregar o Evangelho. Essa experiência precisa acontecer na minha e na tua vida. Esse crucificado com Cristo, e esse Cristo vive em mim, tem que ser algo de fato. Ele não pode ser uma teoria. Eu não entendo gente que fala que tem Cristo e sai por aí fazendo caca. Entende? Pegando todo mundo, ficando com todo mundo e achando que isso tem a ver com Deus. Eu não entendo esse tipo de gente que tem um caderninho em casa que fica anotando quantos que pegou durante a semana. A igreja a qual eu fui criado, eu vi coisas que eu não desejo para ninguém. Se a minha vida cristã algum dia fosse movida por pessoas que eu olho à direita, à esquerda, eu não estaria na fé há muito tempo. Eu só estou na fé cristã até hoje e permanecerei para toda a eternidade por causa do testemunho do Espírito Santo que está em mim e precisa estar na sua vida. Sem esse testemunho, meu amigo, entenda bem, o Pipe vai abrir o verbo para você. Essa igreja não está dizendo para você que você é culpado por isso. O que essa igreja está dizendo para você nessa noite é que a vida cristã só pode ser vivida por quem experimenta Cristo de fato. Eu não estou te culpando por não experimentar a vida cristã. Eu estou te dando a oportunidade de você entender nessa noite que a vida cristã só pode ser vivida por quem de fato é nascido de novo. Se na sua vida tem sido, de alguma forma, o pecado, o teu bichinho de estimação, que todo o tempo está ali, abraçando
Você trata ele como um bichinho de estimação e na sua mente, na sua consciência, não há convicção de nada. Aquilo não te incomoda, aquilo não te inquieta. Se eu e você pudermos conciliar o nosso pecado com o caráter de Cristo que tem que estar em nós, tem alguma coisa errada. Tem que ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em mim e em você. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E agora há um movimento aí. Há uma ação. Há uma movimentação. Há uma vida que está sendo vivida todo o tempo, movida por esse que habita em mim. Por isso que a coisa muda, os sonhos mudam, os projetos mudam, as motivações mudam. Tudo aquilo que a gente tem como meta, como plano na vida, todas as escolhas são movidas por essa realidade que é Cristo em cada um de nós. Quando eu vou escolher um namorado ou uma namoradinha, Cristo é a movimentação, é o mover dessas escolhas. Até quando eu vou escolher um trabalho, a motivação tem que ser esse encontro genuíno com Cristo, porque até isso eu tenho que perguntar para Ele. Pai, qual é o trabalho que o Senhor quer que vai glorificar o Teu nome na minha vida, em nome de Jesus? Qual é a relação que eu estou tendo na minha vida, Senhor, com qualquer pessoa que seja uma relação que vai glorificar o Teu nome, cuja história eu vou construir que vai glorificar o Teu nome, porque senão não vem dEle. Tudo é dEle. Para Ele, por meio dEle, porque Cristo é tudo em mim e em você. Sem Ele não existe cristianismo, não existe vida, não existe fé cristã, não existe nada sem Ele. Por isso que não temos nada para oferecer muitas vezes, porque não tem Ele. Um cristão que não tem Cristo não tem nada. Ele não tem nenhum nome cristão. Não tem nada. Ele precisa desse movimento na vida dele. Ele precisa dessa presença real e viva. Porque às vezes também a gente fala assim, eu tenho Jesus. Só que esse tenho Jesus aí é uma coisa esquisita. Né? Porque esse tenho Jesus muitas vezes não condiz com a realidade da minha vida, quando é vivida. Porque eu não vejo Jesus tendo as atitudes que eu tenho. E não vejo Jesus tendo as atitudes que muitos aqui têm no seu dia a dia. Eu não vejo. Mas nós precisamos ver. O que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que essa realidade tem que se tornar carne em nossas vidas em nome de Jesus. Carne. Carne de fato. Tem que ser carne. Tem que ser carne. Há uma frase que se é dita hoje, que é: o homem é fruto do meio em que ele vive. O homem é fruto do meio. É como se o ser humano ele nascesse sem pecado, o ser humano ele fosse santo, puro, e de alguma forma o meio em que ele está o contamina, o torna pecador, o torna aquilo que ele se transforma depois. Né? Alguma coisa parecida com isso. É um pensamento bem humanista mesmo. Né? O ser humano é um moldezinho que nasce e de acordo com aquilo que ele tem ali em volta dele, ele se transforma naquilo. Bom, a grande realidade é que em todas as culturas espalhadas sobre a face da Terra, e nestes 6.000 anos de história que a gente tem conhecimento, de história mesmo, de civilização e de história do Homo sapiens, nesses 6.000 anos de história que a gente tem escrito, em nenhuma cultura você vê culturas isentas de assassinatos, estupros, abortos, roubo, mentiras, egoísmos e por aí vai. A minha pergunta, sempre quando se trata dessa frase, é que quem criou o meio? Quem veio primeiro, o meio ou o homem? Porque tem alguma coisa errada nessa frase. Dá uma impressão
que os primeiros seres humanos que viveram nessa terra nasceram já no meio de algo. E que não é o meio fruto deles. Dá a impressão que esses seres eram anjos, desprovidos de qualquer tipo de erro, e o meio, de alguma forma, os tornou seres pecadores, e não o contrário. Que é o fato deles serem seres pecadores, que eles transformaram o que a gente tem até hoje. Santo Agostinho, ele disse: livra-me do homem mau. Ora, o salmista. Talvez penses em algum ladrão, e quando ores com a intenção de que Deus te liberte deste ou daquele inimigo teu. Tu mesmo és o homem mau. Quando Deus tiver te libertado do homem mau, que tu mesmo és, nada te prejudicará, indiferente de quem quer que seja esse outro homem mau. Que Deus te liberte de ti. O Chesterton, ele também fala o seguinte, que até a nossa teologia hoje, ela foi contaminada por esse conceito. Certos teólogos questionam o pecado original, que constitui a única parte da teologia que pode realmente ser provada. Admitem a ausência de pecado em Deus, que não podem ver nem em sonhos. Mas eles essencialmente negam o pecado humano que eles podem ver na rua. Não é estranho isso? Você sabia que o judaísmo não acredita no pecado original? Eu debati isso com um judeu esses dias. Não acredita no pecado original. Daí quando você lê lá o salmista falando assim, porque em pecado me concebeu minha mãe. Quando você lê lá Paulo falando assim, porque todos, absolutamente todos, foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram. É por isso que eu não creio nessa conversa que se criou, de uma teologia mal elaborada, que criança não tem pecado. Eu ouvi isso desde criança. De que criança até os 7 anos de idade não tem pecado. Eu nunca li isso na Bíblia. Deve ter sido o Floyd que inventou isso. Eu não sei quem inventou isso. Porque se subentende naquele texto quando Jesus diz: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se entende com isso, então, que criança não tem pecado. Mas o texto está dizendo isso? O texto não está dizendo: vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Mas é os pequeninos que vêm até ele. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não creio que crianças vão para a eternidade e são salvas porque não têm pecado. Eu creio que todas as crianças, todos os fetos que estão sendo concebidos nesse momento, estão sendo fecundados, são pecadores. Todos eles estão separados da glória de Deus. Todos eles. Porque esse texto não pode eliminar a realidade daquilo que Paulo está tratando na sua carta aos Romanos. Cristo não veio morrer por crianças, por seres humanos a partir dos 7 anos de idade para frente. Entendam bem, eu não estou dizendo com isso que eu estou dizendo que crianças vão para o inferno. Eu não estou dizendo com isso que eu estou dizendo que crianças estão, sei lá, indo para o colo do capeta nessa noite. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se crianças estão sendo salvas e crianças estão indo para a eternidade, estão indo por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. E unicamente por meio disso. Porque ninguém
Você jamais encontrará alguém na eternidade que entrou na eternidade que não foi por meio da graça. Entendam isso. Ninguém jamais adentrará nos portões da eternidade sendo um feto de um dia, de segundos, em que foi gerado. Ninguém entra na eternidade sem que seja por meio da graça. Porque se não é por meio da graça, não entra. Eu creio que o Deus de toda graça salva crianças. Talvez todas, não sei. Talvez algumas, eu não sei. Eu não tenho uma resposta bíblica para afirmar para vocês, sem sombra de dúvida nenhuma, de que essa é uma realidade. A gente trabalha alguns textos assim, olha, é possível, talvez, quem sabe, seja assim. O Deus da graça, de amor, né, vai lá e salva essas crianças por meio da graça. Por meio da graça, nós concebemos isso. Eu tenho um desafio para vocês, todos como igreja, e essa é uma ordenança que eu dou em Cristo Jesus como pastor de vocês. Ou seja, uma vez que vocês estão recebendo de mim nessa noite uma ordenança da parte de Deus, a não ser que você não seja dessa igreja, você está livre dessa obrigação. Mas se você é membro dessa igreja, você está debaixo de uma obrigação e de uma ordenança pastoral. Vocês lerão a carta de Paulo aos Romanos durante essa semana. São 16 capítulos. Você pode ler 2 capítulos por dia. Amém? Amém? Fala que assim seja, Senhor Pipe. Só a primeira parte, que assim seja. Ok. Olha, não é comigo o negócio, ok? Se Deus me colocou como autoridade na vida de vocês, eu estou dando essa ordenança. Se vocês quiserem ser rebeldes, né? Querem passar o pecado da feitiçaria aí, porque feitiçaria e rebeldia é a mesma coisa? Então, é uma questão de vocês. Mas estou dando essa ordenança que vocês vão ler toda a carta de Paulo aos Romanos durante a semana. Esse ano, em nome de Jesus, vocês vão ler a Bíblia goela abaixo. Nem que eu tenha que picotear ela e trazer para vocês comerem. Nem que eu tenha que colocar no meio do pão da Santa Ceia. Todo domingo. Mas vocês vão ler a Bíblia nesse ano em nome de Jesus. Ok? Porque vocês precisam ser a geração que conhece isso daqui. Porque se vocês não conhecerem, coitado das gerações que estão por vir. Coitado dos seus filhos. Porque se vocês não leem a Bíblia, vocês acham que eles lerão? Se eles não veem seus pais lendo a Bíblia. Eu cresci com meu pai sentado no sofá lendo a Bíblia, com minha mãe lendo a Bíblia, orando. Fui criado em escolinha dominical. Aqui a gente infelizmente não tem escola dominical. Praticamente tudo que eu aprendi na minha vida, até a minha adolescência, veio da escola dominical. Lá nos livrinhos de escola dominical, tinha que pintar os cordeirinhos. Gostava de pintar. Então, ficava pintando os cordeirinhos lá. Mas aquilo ali, quando eu entrei na adolescência, aquilo ali foi a base da minha fé. Foi a base de muitas escolhas que eu tomei na minha adolescência. Vivendo dentro do cristianismo. Depois saí fora do cristianismo, deixa eu ter o balde. Aí fui para o braço do capeta. Mas depois voltamos para o braço do Senhor Jesus. Amém? Então é o seguinte. Algumas coisas que eu vou tratar nessa noite dizem respeito a um grande homem de Deus que não está mais entre nós, que foi um homem chamado Watchman Nee. E ele escreveu num livro chamado A Vida Cristã Normal. Eu não vou tratar apenas desse livro, mas muita da ideia central que eu vou estar seguindo aqui veio desse livro, A Vida Cristã Normal. Se alguém depois quiser ler esse livro, tem na biblioteca lá. Procure o Fábio. Cadê o Fábio? Fábio, fica em pé, Fábio. Fica em pé aí. Bom, todo mundo está vendo o beiço dele daí, né? Então, aquele beiçola ali, ó. Tá? Depois procurem o Fábio lá. E tem esse livro na biblioteca. O Watchman Nee, ele trabalhou em cima do livro de Romanos todo, e ele trouxe assim uma revelação, uma iluminação que ele teve acerca do livro de Romanos. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, depois você vai poder chegar em casa e verificar na sua Bíblia, verificar no seu livro se é de verdade, se é realmente isso que está dizendo lá, ok? Vocês estão sendo desafiados justamente por causa disso. Eu estou pedindo para vocês lerem Romanos, porque muito daquilo que eu falarei será relacionado ao Evangelho, à carta de Paulo aos Romanos. Ok? Então, Watchman Nee, ele divide Romanos em pelo menos duas partes.
e vai tratar a respeito de duas palavras que, para mim e para você, quando a gente está lendo, passa despercebido. A gente não percebe. Eu tinha lido a Bíblia várias vezes e eu nunca tinha percebido isso. Eu passava direto. Não tinha, assim, recebido uma iluminação para visualizar essa realidade que está ali dentro da carta de Paulo aos Romanos. E quando eu li esse livro, do Watchman Nee, veio luz. Eu entendi. E comecei a perceber isso. Então ele fala sobre dois tipos de palavras que estão ali, que são parecidas, mas cuja raiz e o significado são diferentes. Que é a palavra pecados e a palavra pecado. A palavra pecados, ele vai tratar desde Romanos capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11. E a palavra pecado, ele vai tratar desde o capítulo 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 39. Anote isso daí, e depois, na tua casa, quando você estiver lendo a Bíblia, assim, obrigado mesmo, sabe? Na marra mesmo, com o teu caderno e a tua caneta, você vai anotando todas as vezes em que aparece a palavra pecados, na primeira parte que eu falei ali, e a palavra pecado na segunda parte. Anote lá. Tudo isso que está escrito ali. Ok? Leia lá atentamente, versículo por versículo. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado de soteriologia que já nasceu depois dos evangelhos. Nenhum outro livro que você ler na sua vida a respeito da salvação vai ser mais poderoso que a carta de Paulo aos Romanos depois dos evangelhos. Ok? Porém, ler Romanos é uma tarefa difícil. Talvez você vai ler a primeira vez e não vai entender bolufas. Precisa ler uma segunda, terceira, quarta, quinta, 10 vezes. Leia quantas vezes você puder. Eu tive um professor no seminário, o pastor Dom. O Dom, ele tinha decorado todo o Novo Testamento. Ele tinha praticamente seus quase 80 anos de idade. Mas ele tinha decorado todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento ele tinha decorado, e ele estava decorando alguns livros do Antigo Testamento. Todo missionário islâmico sabe o Alcorão de cor. Quem aqui sabe mais do que 30 versículos de cor? Levanta a mão. Ah, Fábio, você está... De ficar em pé você não tem vergonha, né? Levantar essa mão sem vergonha aí você tem, né? E a gente não tem nem vergonha de assumir isso. Isso que é engraçado, né? Quase que eu mando vocês ficarem de joelhos no milho agora essa noite. Por essa pouca vergonha. Orarei a respeito. Quem sabe. A palavra pecados, quando vocês lerem ali, com isso em mente, perceba uma coisa. Que vai tratar acerca de uma coisa. Pecados, quando Paulo vai tratar isso em Romanos, ele vai trabalhar sobre a praticidade do pecado. A praticidade do pecado seria o quê? Quem arrisca aí? Pecados do dia a dia. O Ângelo entende bem disso. Sabe bem do que está falando. Pecados do dia a dia. É aquilo que você faz o tempo todo. Você está ali, né? Não deveria, mas safadamente faz. Não deveria, mas está ali. Né? É o crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Ah, boa essa, né? É esse cara, né? Que não muda de vida, que o tempo todo está ali, pisando na bola. Então, praticidade do pecado, é isso. São os pecados, aquilo que você e fazemos o tempo todo. A gente está ali, se ira no trânsito, desce do carro, xinga o cara, fala, Deus te abençoe, em nome de Jesus, vai na paz, ora pelo cara, né? Esse tipo de coisa, né? Quando a gente não está falando mal da vida do irmão, a gente está apenas comentando para a gente orar pela vida dele, para a gente levantar um clamor em nome de Jesus pela vida do irmão. É esse tipo de coisa que vocês conhecem, sabem muito bem do que se trata. Isso seriam os pecados, que é a praticidade do pecado. Ok? Pecado, quando Paulo vai tratar do pecado, a partir do capítulo 5 em diante ali, ele vai trabalhar sobre o princípio que me leva a pecar e que eu e você precisamos nos ver livres dele em nome de Jesus. O que é esse princípio? É o pecado original.
É esse princípio que move uma criança a ser egoísta. É esse princípio que move uma criança, a hora que está ali brincando com o outro pega o carrinho dele, se ele puder pegar um martelo e dar na cabeça da outra, ele dá. Alguns dizem que se uma criança tivesse a força de um adulto, ele mataria outros. Tem criança que se ela pudesse, ela mataria a mãe quando a mamãe não dá para ela aquilo que ela quer naquela hora. Se ela pudesse apertar o gatilho, mãe amada, você estava no colo. Pum! Graças a Deus, Deus foi sábio. Sabia que essas criaturinhas, né, maléficas, não podia dar a elas a força suficiente para fazer todas as malvadezas que estão na mente delas. Graças a Deus. Porque, ai da raça humana, se a raça humana nascesse capaz de fazer aquilo que ela já nasce inclinada a fazer. Né? Eu nunca ensinei o Gabriel a mentir. Nunca ensinei o Gabriel a ser egoísta. Nunca ensinei o Gabriel a fazer pirra. Nunca ensinei nada dessas coisas. Nunca ensinei nada dessas coisas. Nunca ensinei e falei assim, filho, senta comigo aqui. Ó. Você já tem 2 anos de idade, você precisa ser mais egoísta. Você precisa bater mais o pé. Você precisa, sabe, mentir. Engana o papai e a mamãe. Sabe? Quando você faz uma arte, o papai e a mamãe falam, filho, o que você fez? Eu falei assim, nada, mãe. Eu nunca ensinei ele isso, acerca dessas coisas. Ele não ia na escola. Também não aprendeu na escola. Quem que ensina isso? Quem que ensinou isso? O meio? Que meio? Tinha uma geladeira escrito mentira lá em casa. Ele toda vez que olhava para a geladeira, ele olhava e ficava refletindo acerca da mentira. Quem que ensinou isso? Que meio que é esse que ensina? Aquela historinha da Lagoa Azul, que lá não existe. Tanto que os sem vergonhas aprontaram, nem casaram e já aprontaram o que aprontaram. Você viu? Tá lá. Acho que a maioria de vocês nem era nascido quando lançou esse filme, né? Quem já assistiu Lagoa Azul? Terceira idade em peso aqui dentro hoje. Lagoa Azul. Ressuscitei essa. Mas é interessante esse filme, né? Porque você vê ali a realidade daqueles dois, né? São náufragos, estão ali naquela ilha, né? E tem as briguinhas, né? Homem e mulher para variar, né? Colocou junto, o bicho pega mesmo, não tem jeito. Se fosse 2 homens ali, suspeitos, tudo bem, né? Não seria boa ideia também, deixa quieto. Vamos partir para outro. Ainda mais nos dias de hoje, não seria uma boa ideia, não. Melhor deixar quieto, melhor, né? Deixar do jeito que Deus criou mesmo, pronto. Então esse princípio que me leva sempre a pecar, sempre me conduz para o erro. Sempre. Algo em mim, quando eu acordo todos os dias, me leva, me conduz de alguma forma, e todos os o meu ser psicossomático, corpo, alma e espírito entra em guerra, em batalha contra esse princípio que está dentro de mim. Todos os dias. Uma guerra é travada dentro do meu ser e dentro do seu ser, se você é de fato nascido de novo. Porque só quem é nascido de novo está inserido nessa guerra. Só quem é nascido de novo. É o princípio do pecado que me leva novamente ao mesmo erro. É o princípio do pecado. É esse princípio que todos os dias me leva ao mesmo erro. Já aconteceu com você isso, né? Você vai lá, cai num pecado, chega para Deus, pede perdão, no outro dia o mesmo pecado, do mesmo jeitinho é feito novamente. Eu volto para Deus, me arrependo, peço perdão, no outro dia de novo, no mesmo erro. Está lá. Esse princípio está sempre me conduzindo nessa direção, nessa mesma direção. Eu não apenas cometo pecados, mas existe algo errado dentro de mim. Então não é apenas uma questão de fazer coisas erradas. Tem a ver com algo que me leva a fazer coisas erradas. Tem a ver com algo que está errado aqui dentro.
de mim e de você. Aquele ciclo vicioso, pecar e ser perdoado, e depois pecar outra vez e ser perdoado, e pecar outra vez e ser pecado, e novamente ser perdoado. Todo o pecado tem por princípio a desobediência. Toda desobediência traz um sentimento de culpa. E aí entra a culpa. E aí entra a culpa. Por isso que cristão que não sente culpa quando peca tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quando o pecado me leva à desobediência, a desobediência tem que trazer de alguma forma a culpa. Algo está errado. Eu fiz algo errado. O pecado lhe separa você de Deus. A culpa te mantém afastado. E a acusação nos leva para mais longe ainda. Então, não sei como é que acontece com você. Eu vou lá, cometo um erro, a culpa vem. O que acontece quando vem a culpa? Ah, eu já vou orar. Não. Não vejo a hora de ter um encontro com Deus. Não. Não vejo a hora de chegar na igreja, levantar as mãos e adorar a Deus. Não. Não vejo a hora de ouvir um cântico de louvor da Lagoinha. Também não. Menos ainda. Esse nem são eu consigo, mas... Né? Não, não é isso. Infelizmente, quando eu erro, eu peco, o sentimento de culpa vem, ele não me aproxima de Deus. Ele me afasta mais ainda. Aí se torna um ciclo vicioso. Porque eu peco, vem a culpa, me afasta de Deus. Como eu me afastei de Deus, já que eu estou na lama mesmo, eu peco de novo, que causa uma culpa maior ainda, que me afasta mais de Deus ainda. E aí, já que eu estou na lama, vamos mais fundo ainda. Aí eu peco de novo, que me afasta de Deus. E me afasta de Deus. E me afasta de Deus. Até que chega um ponto que tem gente que não volta nunca mais. É por isso que a culpa genuína, a culpa que é trazida pelo Espírito Santo, ela é uma culpa que tem que te levar ao arrependimento. Porque senão, se é um tipo de culpa que te leva à destruição, é um tipo de culpa que pode ter duas coisas. A primeira sinal disso é que você não nasceu de novo. E o segundo sinal pode estar dizendo que a tua fé acerca do sangue de Cristo, que é aquilo que eu quero tratar, está errada. Então, a primeira coisa, isso pode denunciar que a tua experiência cristã nunca aconteceu. Ou, se aconteceu, o seu conceito, a sua teologia, a sua fé, a sua doutrina acerca do sangue de Cristo na sua vida foi mal alicerçado. Tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada aí. Quem tem horas? 8h25. Dá para ir até umas 10 horas? Bom, se Paulo, quando pregou, o cara lá caiu de costas, dormiu e... Né, por que eu não posso? Hoje é o dia. Por que não hoje? Galera, para mim entrar num outro ponto que eu tenho que entrar aqui, eu vou gastar muito tempo e não vou entrar nele hoje. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando a respeito disso. A respeito da sua experiência com Cristo. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando como é que está isso. A realidade da tua fé com a realidade do dia a dia. Com aquilo que é a praticidade da sua fé. É a praticidade de dizer que Cristo vive em você. Que Cristo vive na tua vida. Que Cristo está em você. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando a respeito disso. Eu não quero que você saia daqui nessa noite pensando assim, caramba, estou no inferno. Pipe disse nessa noite que eu estou no inferno. Não é isso. O propósito de dizer a respeito disso que eu estou dizendo nessa noite é que você, se não teve até hoje, que hoje, em nome de Jesus, você experimente isso de verdade na sua vida. Que você experimente, de fato, Cristo na sua vida.
para que você possa caminhar em Cristo, para que você possa todos os dias, sabe, ter o testemunho do Espírito Santo na sua vida, que anuncia, que cuida de você, que sinaliza as coisas erradas na sua vida. Amém? Que diz assim: filho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Precisa ser mudado. Se nós não nos voltarmos para a palavra, para aquilo que ela tem para nos ensinar, eu temo que muita gente se perderá por ser tragado pelo mundo. O que eu estou dizendo para vocês aqui nessa noite é aquilo de mais básico, do básico, do básico, que eu e você precisamos saber acerca da fé cristã. Ou seja, não é uma brincadeira, é uma realidade. Você entrou nessa noite aqui, talvez não tenha experimentado isso, mas você precisa experimentar isso. Porque quando a gente está anunciando a fé cristã, nós estamos anunciando uma verdade. Por isso que tem gente por aí que fala assim: ah, eu conheço tanto crente por aí que não... Olha, há tanta gente decepcionada com o evangelho, decepcionada com pessoas, com a igreja. Por quê? Porque pessoas que não nasceram de novo estão por aí dizendo: olha, eu sou cristão, eu sou da Gólgota, sou gogotano, né? Tenho até uma tatuagem de Jesus aqui no meu braço. E estão envergonhando o nome de Cristo lá fora. Às vezes aqui dentro também. Servindo de mau testemunho aqui dentro. Quero que você feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos pela Tua palavra nessa noite. Te louvamos mesmo, Senhor, pelo Teu Evangelho, Deus, puro e simples. Pela realidade, Deus, daquilo que nós estamos tratando e continuaremos tratando, Deus. Senhor, se há pessoas nessa noite, neste lugar, que ainda não experimentaram o Senhor na vida delas, eu quero pedir que o Senhor as visite nessa noite, em nome de Jesus. Pedir que o Senhor se revele, que o Senhor fale com essas pessoas, quando elas adentrarem nos seus quartos, Senhor, que elas possam ter um encontro genuíno contigo, que o Teu Espírito possa ministrar e falar a cada coração. Aqueles que talvez, Senhor Jesus, têm se acostumado com o pecado, Deus, e não têm tido mais, Senhor Jesus, convicção de pecados, não têm sentido mais, Senhor, a inquietação do erro, de estar errando, Deus, o alvo, de estar se afastando de Ti, que o Senhor nessa noite traga, Deus, convicção de pecados em nome de Jesus. Que haja temor nos nossos corações, Senhor. Que haja temor nos nossos corações em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa? Galera, antes de dispensar vocês, eu volto a deixar esse desafio para vocês, essa ordenança. Vocês têm uma tarefa como igreja, amém? Fazer o que essa semana? Ler o livro de Romanos, todo ele. Amém? Uma dica, todos os dias você tem que ir no banheiro, não tem? Certo? Então, né? Só não vai usar as páginas da Bíblia de modo errado, certo? Mas tire um tempo para você ler a Bíblia. Tire um tempo de 15, 20 minutos diários. Tire um tempo, desligue a tua TV. Desligue a porcaria da tua TV. Desligue o lixo da tua TV. Desligue a Rede Globo, principalmente, e as demais também. Mas, em especial, desligue a tua novelinha, o teu Big Brother Brasil. 7 é o 7 que tem? Qual que é agora?
É, quase que eu peguei aqui, ó. Eu dei bandeira aqui. Uma hora eu pego. O infeliz que está assistindo essas coisas. Vou chegar de surpresa na casa de vocês. Que hora que é o Big Brother? Também não sabem, né? Quase de novo. 10 horas, irmão? Bom saber. Ok, fique em pé.